irmãos, minhas irmãs, nossos ouvintes desta programação. Nesta noite estamos felizes e contentes por estarmos mais uma vez levando a mensagem da palavra de Deus para os lares, para aquelas famílias que estão nos assistindo nesta noite, que você possa aceitar a palavra dentro do seu coração, buscando o conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Que nesta noite você possa ficar do início ao final desta programação. Queremos tratar de um assunto muito importante para a igreja do Senhor. Uma igreja lavada, remida no sangue do Senhor. E você, meu amigo, meu irmão, que ainda não tem um grande conhecimento, porque o grande conhecimento quem tem é o Senhor, nós temos apenas o conhecimento que Deus nos dá. Por isso, irmãos, nós buscamos a cada dia. É isso que nós estamos aqui. Que nesta noite você possa iniciar, juntamente conosco, a verificar o que é que você tem na sua vida para servir ao Senhor. Deus tem algo para você. Deus tem algo para cada um de nós. Nós queremos nesta noite, já adiantando aqui, irmãos, falarmos sobre dons espirituais. Bem lembrado, irmãos, dons espirituais, Então nós vamos ver nesta noite como é que o Senhor Jesus dá e reparte este dom a cada um. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um dos irmãos que estão em seus lares nesta noite, que possa também buscar a presença do nosso Deus, porque a igreja do Senhor, o organismo do Senhor, tem que realmente estar voltada para a verdadeira palavra de Deus. Vamos nesta noite ouvir um hino, irmãos, e nós ficaremos aqui em espírito. Logo voltaremos para iniciarmos esse assunto de tão grande relevância para mim, para você e para a igreja do Senhor. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais tarde, tens meu coração para pousar.
Deus. Queridos e amados irmãos, para nós iniciarmos nesta noite falando sobre esse assunto de grande relevância para mim, para você, para cada um de nós que estamos servindo a Jesus, nós queremos fazer uma leitura na palavra de Deus. Você que está em seu lar e tem a sua Bíblia Sagrada, pegue a sua Bíblia aí, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Acompanhe para que você possa meditar juntamente conosco nesta palavra, irmãos, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Coríntios. Apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, no capítulo de número 12, alguns versículos para nós meditarmos nesta palavra, discorrermos deste assunto. Assim diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 12. No versículo 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Aqui no versículo, aliás, de número 4, a continuidade do capítulo 12, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Queridos irmãos, esta leitura nos mostra algo importante para o irmão, para a irmã, para a igreja do Senhor, a respeito de dons. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, ali junto com os irmãos em comunhão, na nossa organização, no nosso ministério, e nos vem uma pergunta sobre áreas de dons. E muitas vezes não sabemos dizer: o que é que o Senhor tem de dom para mim? E muitas vezes nos perguntamos, principalmente quando logo estamos neófitos. O que quer dizer isto, meu irmão? Logo que aceitamos a Jesus, novos convertidos. Como é o meu dom? Qual é o meu dom? E não nos pegamos nessas perguntas, muitas vezes sem respostas, mas a palavra do Senhor tem para nós a resposta. Desta feita, nós olhando pela palavra de Deus, um livro muito conhecido da Igreja do Senhor, livro de Coríntios, na primeira carta, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na igreja ali constituída em Coríntios, porque o apóstolo Paulo sabia que os irmãos ali em Coríntios não estavam muito bem entre si, mas aquela igreja de Coríntios tinha os dons espirituais. Nós podemos observar nas demais leituras a seguir que a igreja de Coríntios era uma igreja abastada de dons espirituais. Quando nós falamos em dons espirituais, nós não estamos falando em dons que recebemos na parte material. Nós queremos aqui nesta noite tratar apenas de dons espirituais. Por quê, irmãos? Porque dons é uma coisa, dádiva de Deus dada de presente a cada um de nós. Talento é aquilo que eu e você buscamos e conseguimos com o nosso esforço, com a nossa dedicação. E muitas vezes
nós nos pegamos. Eu tenho um dom ou tenho um talento? O homem ou a mulher que serve ao Senhor, que muitas vezes se pega nesta pergunta, ele fica muitas vezes confuso, porque lá na igreja ele toca um instrumento, lá na igreja ele louva a Deus. Quando ele louva, Deus abençoa, Deus cura, Deus salva. Mas ele diz, isso é meu dom ou é um talento que eu tenho? Portanto, o apóstolo está mostrando que Deus dá o dom para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Quando nós fizemos a leitura aqui, eu não sei se você, meu irmão, pôde observar, mas o apóstolo Paulo fala de 9 dons. Portanto, são dons espirituais concedidos àquele ou àquela que busca. Aí vem uma pergunta, irmãos. E se eu não buscar? A palavra do Senhor é enfática para mim e para você. Se você não buscar, Deus não vai lhe conceder. Por quê, irmão? Porque é algo que você quer. Quando você quer, você pede, Deus pode lhe conceder. A palavra do nosso Deus diz, o que você quiser, você pede. Pedi, pedi, e algo vai acontecer. Dar-se-vos-á. Se você pedir, buscar o Senhor em oração, falando com Deus, Ele pode lhe conceder. Muitas vezes, um irmão tem um dom espiritual. Não talento, irmãos, não confunda. Dons espirituais com talento. Volto a repetir para os irmãos. Portanto, os dons espirituais é para a edificação dos irmãos. Um irmão edifica o outro com o seu dom. O outro irmão edifica o outro irmão com o seu dom. Esses dons que nós lemos aqui nesta noite são dons que Deus dá para cada um de nós. Aí vem a pergunta, mas será que eu posso ter vários dons? Sim, você pode ter vários dons. Deus pode lhe conceder quantos dons Ele quiser. Nós já podemos observar em nossa caminhada na palavra de Deus que muitos irmãos, muitos servos do Senhor, é muito difícil acontecer, mas existe, irmãos, tem vários dons. Uma vez uma irmã me disse, eu conheci um pastor, inclusive foi meu pastor, essa irmã, dizendo, ele tinha os 9 dons espirituais. Irmãos, é maravilhoso quando Deus dá dons a um homem. É para servir ao seu próximo, é para servir a igreja do Senhor, o organismo do Senhor, é para a edificação minha e sua. Irmãos, veja bem, muitas vezes você vê o irmão orando e Deus curando. Nós falamos sobre esse dom, nós lemos sobre esse dom nessa noite. Dons de cura. Aí você diz, é o irmão? Não. É o pastor? É o evangelista? É a irmã? Não. É Deus quem cura. Mas o homem é um instrumento na mão do Senhor. O homem é usado para tal. Nós vimos na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, irmãos, que os nossos irmãos, líderes, que Deus escolheu, os profetas, os homens de Deus, sacerdotes daquela época, muitos tinham dons. Mas esta palavra dons, muitas vezes, no Antigo Testamento, você provavelmente não vai achar inserida. Por quê, irmãos? Porque Deus falava e usava os irmãos, os profetas, os líderes, diretamente. O Espírito do Senhor estava com o Senhor. Irmãos, e quando da vinda de Jesus, o Espírito Santo é que Ele nos deixou para nos consolar. É o próprio Espírito Santo do Senhor que nos traz esses dons. Portanto, são dons do Espírito Santo. São dons espirituais. Muitas vezes nós podemos observar o irmão louvando a Deus, adorando a Deus, cantando um hino de louvor a Deus, cantando muito lindo, como nós temos vários cantores.
Aí você diz, este é o dom do irmão. Irmãos, isso aí que ele conseguiu fazendo aula de canto, buscando, orando a Deus, muitas vezes não pode ser o seu dom ainda. Muitas vezes Deus vai dar um outro dom para ele. Aquele dom está sendo usado para um talento especial que Deus concedeu a ele. Porque o talento, Deus também concede, irmãos. Muitas vezes eu não busco, eu não consigo tocar um violão. Mas se eu buscar, treinar, ir até alguém que saiba nos ensinar, eu posso ser no futuro um homem talentoso no tocar um violão. No louvor, a mesma forma, irmãos. Portanto, irmãos, quando nós vimos sobre dádiva, sobre presente de Deus, nós vimos que este dom espiritual é um poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E o talento, irmão, é uma habilidade. O talento é uma aptidão. O talento, é uma capacidade que nós temos, também dada por Deus. Mas o dom é algo que vem da fé. Se eu e você acreditar, buscar, o Senhor pode nos conceder. Você pode estar se perguntando nesta noite, mas evangelista, eu já procurei, eu já falei, eu já busquei, eu já pedi, e eu não tenho nenhum dom. Você tem um dom. Você tem um dom. É só que até o presente momento, você ainda não pôde observar o dom que você tem. Todos nós temos. Deus concede a cada um de nós. Nós lemos aqui a relação de 9 dons espirituais. Aí vem a pergunta, dons espirituais tem algo a ver com fruto do Espírito, que são 9 também? Irmãos, uma coisa é dons espirituais, outra é fruto do Espírito. Nós não vamos nesta noite entrar nesse mérito, mas você pode estar se perguntando aí na sua casa. A dúvida sua pode ser essa: é dons ou fruto? Que se fala muito em fruto, principalmente nas escolas de ensino da palavra de Deus. Os frutos, irmãos, do Espírito é outra coisa. Nós não vamos nem entrar nesse assunto hoje para nós nos confundirmos os irmãos. Porque dons espirituais, irmãos, ele é concedido conforme Deus quer. Aqui está na palavra de Deus, nós lemos nesta noite. E ele reparte a cada um conforme ele quer. Irmãos, os irmãos em Coríntios, o apóstolo Paulo ficou lá, quando você começa a ler ali do capítulo 13 adiante, que o apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio na cidade de Coríntios, ensinando os irmãos, admoestendo os irmãos sobre os dons espirituais, sobre o que estava acontecendo com aquela igreja. Era uma igreja abençoada, como é a minha, como é a sua, ali na comunhão com os irmãos. O nosso ministério é abençoado. Você pode estar num ministério muito abençoado, em comunhão com os irmãos, com o seu pastor, com a sua liderança. Mas sempre tem alguém, sempre Satanás quer usar alguém para tirar a direção da igreja. Irmãos, hoje no mundo em que vivemos, na época em que vivemos, nós temos um dom que nós devemos buscar ele todos os dias e pedir ao Senhor, dom de discernimento dos espíritos. Apóstolo Paulo ensinando os irmãos em Coríntios, você pode ler, ele fala, cuidados, irmãos, principalmente na segunda carta, com os falsos. Havia ali falsos crentes, falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. Eles começaram a entrar no meio da igreja. Eles começaram a participar, irmãos, ali junto com os irmãos. Mas eles não eram daquele rebanho. Eles não eram do rebanho escolhido por Deus. Eles eram de um outro lado. Eles eram da falsidade, da mentira. E ali o apóstolo Paulo ensinando os irmãos, porque os irmãos tinham que buscar os dons para saber quem era verdadeiro e quem era falso. Mas o Senhor, irmãos, mostra a cada um de nós. O Senhor nos dá dons para nós usarmos em prol da sua obra. Os dons não é para me usar, não é para você usar em nosso benefício.
é em benefício da obra de Deus. O apóstolo Paulo ensinou tanto sobre dons, principalmente aos irmãos em Coríntios, que era uma igreja abençoada por Deus, com vários dons, tinha todos os dons na igreja de Coríntios. E aquela igreja estava em ascensão, mas quando nós estamos buscando os dons espirituais, orando a Deus, querendo fazer a obra do Senhor, querendo edificar o meu irmão, os nossos irmãos, o nosso próximo, jamais, irmãos, o inimigo da nossa alma vai gostar. Ele vai procurar um meio de tirar a sua atenção, de tirar você do meio aonde você está. Por quê? Porque ali você vai receber dons, e os dons vão ser usados em benefício do seu próximo, da igreja, da obra de Deus. E como nós vemos, irmãos, os dons espirituais, ele reparte, irmãos. O que é isso? Uns são para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores. Então, irmãos, os dons é conforme Deus quer. Muitas vezes nós se confundimos, sempre eu volto a repetir isso aí, o que é dom e o que é talento. Muitas vezes nós já nascemos e facilitamos, um talento. Por quê? Porque nós queremos aprender, nós queremos ver melhor, ou muitas vezes numa profissão mesmo, se dar melhor. Aí nós estamos dedicados, estamos buscando, estamos ali tentando aprender. E nesse aprendizado é um talento que você tem. Muitas vezes um irmão tem um outro talento e o irmão também tem o mesmo talento, mas os dons são diferentes. Nem todos têm o mesmo dom. Muitas vezes nós podemos observar Tiago dizendo, lá no capítulo de número 1, versículo de número 17, sobre a dádiva de Deus, sobre os dons. Quem dá é Deus. Eu não posso dar um dom a você. O seu pastor não pode dar um dom espiritual a você. O irmão não pode dar um dom espiritual a você. Mas você pode pedir ao Senhor, e através do Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador, Ele pode lhe conceder. Irmãos, você tem que pedir, você tem que buscar os dons espirituais. Portanto, as pessoas muitas vezes nos perguntam sobre dons. Tem muitas questões sobre dons espirituais e tem muitos ensinos sobre dons espirituais fora dos padrões bíblicos. Quando nós falamos da área de espírito, irmãos, nós falamos do Espírito Santo do Senhor. Quem pode conceder para mim e para você é o Espírito Santo do Senhor. Aí quando você lembra do Espírito Santo do Senhor, você lembra da Trindade. Você lembra do Pai, Filho e o Espírito. A Trindade é 3 em 1, irmãos. É o próprio Deus. Nós vimos no Antigo Testamento, os irmãos, vamos iniciar lá falando, de um líder chamado Moisés. Vocês lembram da passagem do Mar Vermelho? Deus usou Moisés. Ali houve o quê? Operação de milagre, irmão. Ali houve um milagre. Ali houve algo que ninguém poderia imaginar. A abertura do mar e os irmãos passarem seco. Ali foi um dom concedido por Deus a Moisés. Mas Moisés foi usado. Irmãos, é desta forma. Nós vimos muitos homens de Deus no Antigo Testamento, sendo usados por Deus através dos dons espirituais. Nós vimos Samuel, nós vimos inúmeros homens de Deus. Não podemos aqui citar todos, mas quando você começa a ler a palavra de Deus e ver os atos praticados por aqueles homens que eram usados pelo Senhor, você vê, este homem tinha um dom, este homem tinha vários dons. Os feitos que eles fizeram, mas não foram eles apenas foram usados, eles tinham um dom concedido pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós lemos o livro de João, no capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vimos que o próprio Pai estava com o Filho e o Espírito Santo
na formação do mundo. E quando ele formou o homem, ele já observou que o homem precisava ser usado. Ele fez o homem para ser usado, irmãos, na sua sabedoria infinita. E quando nós lembramos dessa palavra sabedoria, porque existe também o dom de sabedoria, nós vimos e lembramos de um rei que foi usado na sabedoria. Salomão. Salomão pediu a quem sabedoria, irmãos? A Deus. Portanto, nós vimos Salomão com a idade muito pouca, irmãos, 20 e poucos anos, para ser um rei à frente da nação. O que ele pediu a Deus? Ele pediu, olha a palavra, irmão, ele pediu a Deus sabedoria. Deus deu o dom de sabedoria a Salomão. Aí quando nós lemos o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, nós vimos a grande sabedoria que Deus deu a Salomão. Por isso que eu digo aos irmãos, no Antigo Testamento nós vimos muitos personagens bíblicos, homens que estavam na presença de Deus, ter dons espirituais. E às vezes há ensinos heréticos aí, irmãos, falando que nunca existiu dons. E os profetas, como ficam os profetas? Os profetas faziam o quê? Profetizavam. E isto é um dom, dom de profecia. Todos os profetas receberam o dom do próprio Deus de profetizar. Ser usado por Deus. Eles eram usados. Porque o próprio Deus falava com a nação, falava com os reis, falava com o povo, usando o profeta. Portanto, irmãos, os profetas, nós podemos observar que eles falavam aquilo que Deus tinha para o homem. Nós vimos um grande profeta falando aquilo que Deus tinha para aquela nação de Israel, e as turmas tratavam ele como profeta que falava duro, mas ele falava o que Deus mandava. E a profecia, quando vem de Deus, irmãos, você acaba discernindo. Por quê? Você tem um dom de discernimento. Você buscou no Senhor. Jeremias falava dessa forma. Falava palavras duras. Jogava, como diz nos dias de hoje, duro com aquele povo. Mas era o próprio Deus falando com aquele povo. Então Jeremias estava profetizando, falando o que Deus queria falar com aquela nação. Portanto, quando nós vimos dons de profecias na igreja, irmãos, nós temos, e a Bíblia nos dá o direito de nós aguardarmos, de nós julgarmos perante a palavra de Deus. Porque nós vimos também diante da palavra que existiam profetas de Deus e profetas que não eram de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, demonstrando à igreja em Coríntios, dizia: irmãos, muito cuidado, porque existem homens que falam da parte de Deus, mas existem homens que não falam da parte de Deus. Eu não quero aqui, irmãos, colocar algo na sua cabeça, como diz o outro, mudar o seu pensamento a respeito de profecia, não. Existe, lógico que existe. Quando ela é de Deus, ela vai se cumprir. Ela pode passar um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu não sei o tempo que passar, mas quando ela é de Deus, ela vai se cumprir. E nós temos que aguardar no tempo, porque o tempo é de Deus. O livro de Eclesiastes fala que o tempo é do Senhor. E quando nós falamos desse assunto relacionado a dons espirituais, irmãos, essa concessão através do Espírito Santo, isso, irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus operando na nossa vida. E eu e você, aquela pessoa que serve a Deus, que busca o Senhor através da oração, os dons, irmãos, em menos tempo ou mais tempo, porque eu sempre digo, o tempo eu não sei nem você sabe, Deus pode lhe conceder. Você não pode parar de falar com o Senhor. A oração ela tem que ser constante. O próprio apóstolo Paulo fala com os irmãos, diz, Filipenses,
orai sem cessar. Quando ele diz nesse orar sem cessar, é para tudo que nós pedimos ao Senhor. Você está pedindo um dom, irmãos? Continue pedindo. Continue falando com o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Deus único e verdadeiro, que estava com os irmãos lá no Egito, saindo do Egito, e com eles 40 anos ficou, e continua, Pai do Salvador, Ele pode lhe conceder. O próprio Jesus Cristo, falando nos seus ensinamentos, ele sempre relatava que tudo vinha do Pai. Ele nunca buscou galardão para si. Todos os dons espirituais que Deus concedeu, ele também concedeu ao seu Filho. Ele concedeu aos homens no Antigo Testamento, antes de Cristo, e também para o Filho. Que o Filho, irmãos, recebeu o dom do Espírito quando foi batizado. O que é que desceu sobre Jesus? Uma pomba, mas aquele era o Espírito Santo de Deus para revestir de poder, para que ele pudesse operar milagres. É dom. Curar é dom. Ensinar, dom de mestre. Sempre chamavam Jesus de mestre. Era um dom que Deus concedeu. Irmãos, nós vimos muitas vezes ministério. Ministério não é dom, irmãos. Ministério é uma ocupação de talento. Ministério. Um pode ser presbítero, outro pode ser diácono, outro pode ser pastor. Mas essa pessoa pode receber dons do Espírito do Senhor. Irmão, muitas vezes, eu não tenho cargo eclesiástico. O irmão não tem. Você diz, irmão, mas e eu? Só quem recebe dons? Só quem tem cargo eclesiástico? Não, irmãos. É os filhos de Deus. É aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E estão permeando no caminho do Senhor. E estão orando a Deus, buscando a sua presença. Qualquer irmão, qualquer irmã, qualquer jovem, qualquer criança pode buscar e receber do Senhor dons espirituais. Aí você está na sua casa se perguntando, mas irmãos, eu estou há 10 anos na igreja, eu estou há 15 anos, eu estou um determinado tempo. Eu venho sempre pedindo ao Senhor. Até hoje eu ainda não recebi nenhum dom. Irmão, muitas vezes você tem vários dons, mas ainda você não percebeu que você tem um dom. Nós lemos aqui hoje, nesta noite, Coríntios, capítulo 12, alguns versículos na palavra do Senhor, sobre os dons. Por isso que eu digo, irmãos, nós temos que sempre buscar o conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra. É tudo pela palavra, tudo na palavra. E é a palavra que nos sustenta. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, irmãos. Nós estamos vendo aí muitos ministérios, muitos locais sendo devastados, irmãos. Por quê? Porque a igreja, o local, aquela igreja, irmãos, recebeu alguém como estava ali em Coríntios. E esse alguém estava fazendo dissensão na igreja. Essa pessoa estava tirando ali a comunhão, a união dos irmãos. Irmãos, é por isso que existem os dons, para discernir esses espíritos. E quando nós vemos o maior dom que Deus nos dá, a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, que ele é dado a qualquer um, é o dom que eu e você recebemos, praticamente, imediatamente, mas nós temos que exercer ele, no dia a dia, na hora a hora, no momento a momento, minuto a minuto, chamado fé. Este é um dos maiores dons que nós temos recebido do Senhor. Irmãos, livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus, quando nós lemos, nós nos deparamos com o capítulo de número 11. Ali quando você lê, você vê aqueles homens, todos elencados no Antigo Testamento. Olhe que eu estou dizendo para você, leia lá, Hebreus capítulo de número 11. Todos tinham fé. Todos ali
aqueles personagens receberam do Senhor, conseguiram vencer, conseguiram testemunho, diz a palavra do Senhor, através da fé. E fé é um dom. Nós temos que exercer esse dom. Quando Deus dá um dom para mim e para você, nós temos que exercer esse dom. Nós temos que exercer com excelência, irmãos. Porque foi dom de Deus, foi gratuito. Nós não pagamos nada pelo dom. Você pode muito bem pagar um curso para você fazer em determinada área profissional e ser um talentoso naquela área. Você teve que dispor de alguma coisa. Você teve que gastar para os irmãos entenderem. Você teve que ressarcir. Mas o dom de Deus é gratuito para cada um de nós. É só nós buscarmos, nós pedirmos, irmãos. Portanto, irmãos, que nesta noite você possa refletir sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, irmãos, nos mande. Mande a sua dúvida. Nós estaremos aqui para responder. Irmãos, muitos irmãos têm dúvidas, sim, sobre dons espirituais. Muitos irmãos confundem dons espirituais, como eu disse aqui nesta noite, um talento, com fruto do Espírito. E não é bom para a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos exercer esse dom que Deus nos dá. O dom que eu falei aqui por último, falado sobre a fé, que falamos sobre a fé. Este dom, irmãos, nós temos que exercer ele diariamente. Esse dom é o dom livre, como dizem as pessoas. Você pode exercer a qualquer momento, a qualquer hora. Não que você não exerça os demais. Sim, em qualquer momento, em qualquer hora. Mas o dom da fé, irmãos, é um dom que eu e você temos que ter ela permeando em nossa vida. Essa fé nós não podemos perder. Quando nós perdemos a fé, irmão, nós estamos perdendo a nossa caminhada para a salvação. Estamos perdendo um dom que Deus tem para nós. Então, quando se fala em dons espirituais, eu quero aqui nesta noite deixar também mais um versículo da palavra de Deus para os irmãos meditar na sua casa e analisar, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 4 e versículo 10, quando ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pedro aqui está corroborando. Pedro aqui está dizendo. Paulo disse lá sobre os dons aos irmãos, e eu estou dizendo, Paulo estava certo. Porque eu também enxergo desta forma, Pedro estava dizendo aqui. Nós temos que exercer. É de graça, a palavra diz que é a graça. Através de Jesus. É através do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, ninguém cobra nada por dons espirituais. Por quê? Quando nós buscamos, oramos, ou recebemos esse dom de Deus, é para nós fazermos a sua obra. E nos dons espirituais, quando Deus te usa nos dons espirituais, Deus está dando a você muito mais vida espiritual para que você continue trilhando nos caminhos do Senhor. E quando nós estamos trilhando neste caminho, Deus vai nos sustentando com a sua graça, com o seu amor, com a sua infinita misericórdia. E Ele pode nos conceder vários dons espirituais. De 9 dons espirituais, Deus pode lhe conceder quantos Ele quiser. Aí vem a grande pergunta, muitas vezes, para você mesmo. Mas, irmãos, volto a repetir. Quantos dons? Será que eu consigo exercer todos os 9 dons? Será que eu consigo suportar? Irmãos, você pode ter 2, 4, 5, até os 9.
Por quê? Deus concede e te conhece. Deus conhece a nós, irmãos, desde que nascemos. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o nosso deitar, nosso levantar, nosso caminhar. E Ele sabe quantos dons Ele quer te dar. E quais os dons Ele pode te dar, que você vai exercer para a sua glória, exercer para a graça e para a salvação de almas e para a edificação da igreja. Esta igreja aqui, irmãos, é a igreja que vai subir. É a igreja organismo. Então, este organismo, irmãos, é o que vai subir. Então, irmãos, nós temos que buscar. Então, vamos buscar os dons espirituais. Você está na igreja, está na sua casa, aonde você estiver. Deus pode te usar. Você quer ser usado por Deus? Busque, irmãos. Como os irmãos buscaram. Portanto, você diz, poxa, eu queria ser como o pastor, como aquela irmã, como aquele irmão. Irmãos, você pode também ser. Você pode ser agraciado com esse dom. Basta que você querer. Por isso que Deus deixou o livre-arbítrio para o homem. Entenda bem, irmãos. Para você pedir. Você quer? Ele pode lhe conceder. Você não quer? Ele não vai lhe conceder. Deus não é Deus de confusão. Deus não é um Deus que força a barra, como diz os irmãos, diz nossos jovens. Não, irmãos. Se você quer, é para usar. É mesmo que se fosse uma ferramenta. Você tem a ferramenta ao seu dispor para com o outro. Pedro falando sobre isso aqui. Paulo falando sobre o outro, o próximo. Mandamento do Senhor. É para ser usado em benefício do próximo. Mas você vai ser usado. Então cada um, né, dos irmãos, das irmãs, que busquem os dons espirituais. Então, irmão, dons espirituais é dom que Deus dá, é dom para mim e para você exercer na obra do Senhor. Você pode orar, Deus pode curar. Você pode discernir e saber se está certo ou se está errado. Você pode ensinar, você pode ser um mestre para demonstrar a igreja como Paulo ensinava. Tudo vem de Deus. Os dons, quem dá é Deus. Nenhum ser humano pode dar dons espirituais a outro. Muito cuidado com isso, irmãos. Porque só quem pode conceder é Deus. Nós podemos interceder para que Deus possa dar dons à igreja do Senhor. E quem dá é Ele. Então, quem tem que buscar é você. Quem tem que estar presente na presença de Deus é eu, é você. Tudo é pessoal, irmãos. Portanto, que nesta noite você possa pensar, analisar, refletir, estudar, buscar os dons espirituais, irmãos. Você diz, irmãos, eu não tinha essa visão, eu não observava desta forma, mas a partir de hoje eu vou buscar, a partir de hoje eu vou falar com meu Deus. Mas, irmãos, faça isso, mas não desista, continue. Se você está pedindo ao Senhor, falando com Deus e ainda não recebeu, aguarde. Deus tem um dom para cada um de nós. Eu não sei qual é o seu dom ou quais os seus dons que Deus vai lhe conceder, mas Ele tem para cada um de nós e é para benefício da obra do Senhor. Tudo que Deus nos dá é para a obra de Deus. Nós estamos aqui falando da área espiritual. Eu só fiz uma relação aqui nesta noite da área de espírito e área carnal, para os irmãos entenderem. Porque dons são espirituais que nós estamos tratando aqui nesta noite. E talento não, vem da própria pessoa, vem do esforço e da dedicação da pessoa.
Apenas, irmãos, só não confundir e buscar no Senhor Jesus. É a grande importância nesta noite. Eu queria aqui terminar, irmão, orando pelos irmãos. Tá? Eu vou orar, mas se você tiver alguma pergunta, tiver enviado, nós vamos ainda nesta noite responder a sua pergunta. Você está aí em sua casa, irmãos? Você está aí nos ouvindo ou nos assistindo nesta noite? Né? Feche seus olhos, ore conosco. Eleva o seu pensamento a Deus nesta noite. E nesta noite, se você pedir, Deus pode lhe conceder. Ore assim comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim como tu foste com nossos irmãos lá de Israel. Assim como você foste com nossos irmãos lá no deserto. Estenda suas mãos nesta noite sobre cada ouvinte, cada irmão e cada irmã e cada pessoa que está assistindo nesta noite, Jesus. Estenda suas mãos poderosas, abençoando individualmente a cada um, abençoando em grupo no seu lar, abençoando o seu ministério, abençoando a sua igreja, abençoando grandemente o seu trabalho, abençoando a cada um que está nesta noite, ouvindo este ensino da palavra de Deus, ouvindo a verdadeira palavra de Deus. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho de Deus, estende as suas mãos ensanguentadas sobre cada casa, cada família aqui da cidade de Campo Grande, ou mesmo onde estiver, curando, Senhor amado, libertando alma, renovando alma, Senhor, regenerando almas, meu Deus. Senhor, eu também lhe peço nesta noite, abençoa o teu servo, o irmão João, que está à frente deste trabalho, desta rádio. Abençoa ele, dando força, graça, sabedoria. Abençoa o seu lar, a sua esposa, a sua filha. Abençoa os seus parentes, seus amigos. Abençoa o seu ministério, Senhor. Jesus Cristo, abençoa poderosamente a cidade de Campo Grande, Senhor. Abençoa as nossas autoridades estaduais, federais, municipais. Abençoa as autoridades eclesiásticas, militares, civis e judiciárias. Senhor, todas as autoridades vêm de ti, Jesus. Portanto, meu Deus, estenda as suas mãos, livrando, meu Deus, de todo mal, todo perigo, de toda doença, meu Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, tu és médico dos médicos, Senhor. Visita os hospitais nesta noite, Senhor. Curando, Senhor amado. Libertando, meu Deus. Elevando aquelas pessoas que ali estão, sã e salva ao seu lar e com a sua família, Senhor. Deus, dá vitória, Jesus, à tua igreja. Estende as suas mãos, nós te rogamos as bênçãos, não só hoje, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, estamos retornando para agradecer os irmãos que nos ouviram e nos assistiram nesta noite, irmãos. Aqui estão os irmãos nos assistindo e também alguns nos ouvindo nesta noite. Os irmãos aí no Face que estão mandando a sua mensagem. O irmão Marcos Paulo, o irmão Denis Aurelino. Ô irmão Denis, Deus abençoa. O irmão Ordonez Martinez, a irmã Elaine de Souza, o irmão Roberto Maciel, a todos os irmãos
que muitas vezes não estão elencados aqui no Face. Douglas Santana. Meu irmão Douglas Santana. Como é que está aí, meu irmão? Fazendo a obra do Senhor. Missionário Douglas Santana. Deus abençoe ele e a sua família. Todos irmãos. Vários irmãos. Ivaneide Alves também está conosco nesta noite, nos assistindo, nos ouvindo. Enfim, irmãos, se aqui, porventura, nesta noite, nós esquecermos de algum irmão que está nos assistindo, nos ouvindo, mas Deus sabe que você está ouvindo e assistindo nesta noite, irmãos. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de vocês. A sua família, continue nos assistindo todos os sábados, às 19 horas, aqui na Rádio Voz Amiga. Você pode sintonizar através agora do aplicativo. Abaixe o aplicativo da Rádio Voz Amiga. Coloque aí, aplicativo da Rádio Voz Amigas. Abaixe o aplicativo. Você vai ouvir hinos espirituais. Você vai ouvir pregações durante o dia. Você vai ouvir aqui uma palavra de enlevo para a sua vida. Orações que Deus pode curar, libertar, renovar. Durante todo o dia, irmãos. Ouça a Rádio Voz Amiga. Desde a manhã até a noite, irmãos. Através do aplicativo da Rádio Voz Amiga. Ouça também os programas através do Facebook da Rádio Voz Amiga, ou através do irmão João Souza. E também do YouTube. Você pode estar nos acompanhando, irmãos. Coloca lá Rádio Voz Amiga no YouTube. Você pode estar acompanhando toda a programação da Rádio Voz Amiga, aqui da cidade de Campo Grande. Não importa onde você esteja. Aqui nesta noite está nosso irmão em outro país, nos ouvindo aqui, o irmão Douglas Santana, que era do nosso campo aqui, ali do Jardim Itália, irmãos. Pastor do Jardim Itália. Ali ele está, irmãos, fazendo a obra de Deus em outro país. Missionário da obra de Deus. Ouvindo a palavra, buscando de Deus, irmãos. É interessante isso, irmãos. É interessante nós estarmos sempre aprendendo com Deus. Nós nunca sabemos tudo. Portanto, irmãos, quero agradecer mais uma vez, aqui no nome do Senhor, a cada irmão, a cada irmã que nos está nos ouvindo e que participaram nesta noite. Continue, mande ao seu amigo de Face, mande ao seu amigo aí no WhatsApp, para que você possa estar ouvindo, possa estar acompanhando esta programação da Rádio Voz Amiga aqui na cidade de Campo Grande, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. E estamos encerrando o programa nesta noite, agradecendo em primeiro lugar ao nosso Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.